tivesse asas, eu voaria pra lá. Oh yeah. Sai do chão. Quando eu falo com você, Jesus, sinto algo em meu ser. Se eu tivesse asas, eu voaria pra te ver. Meu Deus, sei que eu vou me encontrar com você. Eu vou. Sai do chão, aê! Quando eu falo com você, Jesus, sinto algo em meu ser. Se eu tivesse asas, eu voaria pra te ver. Meu Deus, sei que eu vou me encontrar com você. Eu vou. Bem preparando asas aí. Todo mundo, quero ver assim. Ah, se eu tivesse asas. Ah, se eu tivesse asas. Vai, vai. Ah, eu voaria. Ah, se eu tivesse asas. Ah, se eu tivesse asas. Ah, eu voaria. Quero ver as asas aí. Ah, se eu tivesse asas. Unidos do sovaco. Ah, se eu tivesse asas. Vão, negão, vão. Silêncio, ó. Quero ver em câmera lenta essas asas aí, vamos lá. Não é pra mim tá Aí, galinha ó. não, é asa. Galinha não voa não, viu, gente? Não é galinha não, é águia. Vamos lá. Se eu tivesse asas. Ah, eu voaria sim, claro que eu voaria. Vamos preparar os motores. Eu voaria!
yeah. As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Nessa última mensagem do acampamento, nos livra do pecado de estarmos mais preocupados. Esse livro que você ganhou, eu me perguntei assim: o que faria Jesus? E se Jesus soubesse inglês igual eu sei, Jesus iria sentar, traduzir o livro. Eu fiquei várias madrugadas virado, não foi nem 2 nem 3, muitas madrugadas acordado, para traduzir esse livro para o português. Eu fiz uma nova tradução, já existe uma tradução, e eu fiz essa tradução mais moderna, com o intuito de que você pudesse ler um dos melhores livros do cristianismo de todos os tempos. Só que quando eu li o livro, eu fiquei triste, porque no final da leitura, eu queria, sei lá, eu sou um cara muito, eu não sei se eu sou doido, mas eu preciso de fazer alguma coisa. Eu não aguento, por exemplo, ouvir uma mensagem e só balançar a cabeça igual calango. Eu preciso de, sei lá, assinar um documento, eu preciso de ir no cartório, falar lá, assina aí agora aí, que eu preciso pedir perdão a alguém, alguma coisa eu tenho que fazer. Quando a palavra de Deus mexe comigo, alguma reação eu tenho que ter. Então eu escrevi aí no final do livro um apêndice aí, uma leitura indispensável, onde eu contei, para você que não sabe, não lê enganado, esse livro é uma ficção. Não é real, não são reais os fatos narrados aí. O pastor Charles Sheldon, há 111 anos atrás, nos Estados Unidos, escreveu esse livro, publicou em fascículos no jornal Chicago Tribune, e quando ele fez isso, e juntou os capítulos e transformou num livro, ele já estava em domínio público, porque ele fez de forma errada. Então, dezenas de editoras e casas publicadoras ao redor do mundo já publicaram esse livro. Essa é a razão pela qual esse livro é um dos mais lidos do mundo, porque nunca teve direitos autorais. Por isso mesmo que eu pude fazer o que eu fiz e fazer essa tradução. E eu coloquei aí, contei, no final, na última página, tem uma história real, que é a história de uma líder de adolescentes nos Estados Unidos, que já havia lido esse livro centas vezes. Todo ano ela lia de novo, e ela cuidava de adolescentes. Então ela reuniu os 35 adolescentes da igrejinha dela lá do Michigan, e falou: cara, vou ler um livro para vocês. Ela leu o livro para os adolescentes. Os meninos piraram o cabeçote, falaram: ó, vamos fazer igualzinho esse cara aí? Não vamos fazer absolutamente nada, nem pentear o cabelo, nem tomar um banho, nem guardar a guitarra no case, nada, sem antes nos perguntar o que faria Jesus. Isso foi em 1989. Os meninos ficaram neuróticos. A líder dos adolescentes falou: legal, mas eu preciso de manter esse compromisso firme no coração dos meninos. Como que eu vou fazer? Então ela foi numa fábrica, mandou fazer uma pulseirinha com as iniciais WWJD, What Would Jesus Do? O que faria OQFJ? Para lembrar, para os meninos ficarem com essa pulseirinha de silicone no braço, olhava e falava: pô, o que faria Jesus? E ela também não registrou essa patente. Resultado: hoje nos Estados Unidos, ou melhor, de 1990 para cá, a camiseta mais vendida na América não é a estampada com a guerra, não é a que tem a bandeira dos Estados Unidos. A camiseta mais vendida na América é a WWJD. Só a indústria da camiseta gira em torno de 15 milhões de dólares por ano. Fora boné, adesivo de carro. E os crentes ali então começaram a se preocupar com isso. E começou a haver um movimento, não só na América, mas mundial, onde os cristãos começaram a se perguntar: o que faria Jesus? Poxa, eu vi outro dia o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore,
dizendo: eu não faço nada sem antes me perguntar o que faria Jesus. Eu já vi entrevista do Michael Jordan falando, o repórter perguntando: você ia jogar aquela bola na cesta, era a última falta da partida, se você fizesse a cesta, o seu time ganhava, o Chicago Bulls ganhava. O que era aquilo que sua boca estava falando quando a gente filmou? Ele estava dizendo: what would Jesus do? What would Jesus do? What would Jesus do? Muitas celebridades ao redor do mundo, e gente chulé também, igual eu e você, têm sido pegas todos os dias se perguntando o que faria Jesus. Então essa pergunta que nós conversamos sobre ela, agora é o 8º culto do acampamento. Nós decidimos fazer dela o tema da nossa juventude desse ano. Mas qual é o nosso lema? Quem lembra o nosso lema aí? Loucos por Jesus. E na verdade, a maior loucura por Jesus que você pode fazer é viver uma vida de imitação dele. Você pode dizer amém? Não há uma insanidade maior que qualquer pessoa possa fazer do que levantar de manhã e falar assim: eu vou fazer, no melhor da minha capacidade, eu vou fazer aquilo que eu julgo que Cristo faria. Porque se você fizer isso, a Bíblia, o próprio Cristo criou um nome para você. Sabe qual é? Discípulo. Diga comigo: discípulo. Discípulo é aquele que imita, é aquele que vai atrás, é aquele que segue os passos de. E esse texto que eu li fala sobre o custo, diga comigo, o preço do discipulado. Um carro, se você quiser comprar, não adianta chegar na loja e sair com ele. Diga comigo: tudo que é bom tem um preço. Por isso que hoje de manhã a gente falou de sexualidade. Porque namorar, casar, olha aqui, muitos jovens estão chegando perto de mim dizendo: pastor, mas está difícil demais, o meu namoro está uma luta com a família dela. Olha aqui, se você quer coisa mole, meu irmão, vai chupar sopa de lesma com canudinho. Mas tudo que é bom vem difícil, sabe por quê? Porque vai ficar. Tudo que vem rapidinho vai embora com a mesma rapidez. Então o discipulado, seguir a Cristo, é um negócio caro. Diga comigo: é caro seguir a Cristo. E esse texto é impressionante. Olha para mim. Jesus estava num lugar e Jesus estava andando. Tem uma multidão com ele. Tem uma multidão aqui nessa noite, sim ou não? E o texto diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem virou-se para Jesus e falou alguma coisa com ele. Eu quero mostrar para você nesse texto os 3 preços do discipulado. O que é que você tem que fazer para seguir a Cristo? E eu, se fosse você, anotaria o que vai ser falado aqui. A pergunta que nós vamos fazer, põe aí, Israel, para mim. Nós já vimos algumas perguntas aqui, olha. Quais as perguntas que a gente já... Olha ali, o que faria Jesus? Pastor Marquinhos, pastor João falaram dela. Qual mais, João? O que não faria Jesus? Pastor Marquinhos falou muito dela. O que Jesus não faria? O Davi falou disso aqui, ó. Como saber o que Jesus faria? Mas o que eu quero falar nessa noite é aquilo ali, ó. O que fará você? A desgraça do cristianismo, ó. A desgraça dos cristãos, não do cristianismo, é que nós sabemos o que temos que fazer. Decoramos o que temos que fazer. Pregamos na parede o que temos que fazer. Mas não fazemos. Então não adianta ficarmos aqui especulando sobre o que faria Jesus. Legal, Jesus faria um monte de coisas legais. O que disso tudo vai influenciar o seu comportamento? Quando você sair daqui amanhã, a única coisa que vai ter mudado na sua vida é que a batata da perna vai estar doendo, poxa. Não, eu conheci uma gatinha também, pastor. Estou aí, sabadão, estou agarrado lá que eu vou ver se eu chupo essa morena. O que vai mudar de concreto e de prático? Sabe o que eu gosto do meu pastor? O pastor Jorge não consegue pregar uma mensagem teórica. Tudo que ele prega, ele lê o versículo e ele joga para a prática, para o dia a dia. O que vai mudar no seu dia a dia, nas suas manhãs, nas suas tardes, nas suas noites, nos seus finais de semana? O que vai mudar dentro do seu carro? Oi, para de conversar aí, velho. O que vai mudar dentro do seu carro, do seu quarto?
o que Jesus pregaria na parede do quarto dele, e o que está pregado lá na sua parede do seu quarto, que telefones estão registrados no seu celular. Tem um jovem aqui sentado, que um dia desse eu sentei do lado dele no culto, eu falei com ele do zero, assim, do nada, eu falei, velho, me dá esse celular aí, e fui descendo assim os nomes, e eu, Nando, o que é Nando? Sei lá, Bina, Léo. Aí parei num cara lá, mostrei para ele, falei assim, o que esse nome desse cara está fazendo aqui? Era um nome comum, se eu não estou enganado, era Fernando. Ele olhou para mim assustado, falou, o senhor sabe quem é ele? Eu falei, não, mas o Espírito Santo mandou eu pegar esse seu celular aqui. Ele falou, isso é um dos caras, esse cara dá aula para demônio. Tudo que você precisar, ô pastor, se 1000 homens malignos dentro de Belo Horizonte disserem que vão te matar, e você der um telefone para esse cara, ele vem com o povo dele e te livra do que for, mas o cara é procurado até na Holanda. O que esse demônio está fazendo no seu celular? Não, pastor, eu vou tirar. E fui baixando mais, parei no outro lá, e esse aqui? Não, pastor, quem falou com você, velho? Falei, então o que eu estou querendo falar aqui é disso. Martin Luther King disse assim, o grande herói da fé falou, o cristianismo não tem sido suficientemente cristão. Diga comigo, o cristianismo não tem sido suficientemente cristão. O pastor negro, que foi contemporâneo de Martin Luther King, Adam Powell Jr., ele falou uma frase que o dia que eu li a frase, deu vontade de ir lá ressuscitar o negão e bater nele, mas o cara está certo. Ele disse, ninguém pode dizer que o cristianismo falhou, porque na verdade ele nunca foi posto em prática para valer. Então você sabe o que é o problema aqui nessa noite? Está meio que já na cabeça de todo mundo que Jesus faria. Agora, o que vai mudar na minha vida e na sua vida por causa de seguir a Cristo? Então eu quero te mostrar aqui algumas coisas, e eu queria que você entendesse isso, que a imitação de Jesus é a maior loucura que você pode fazer por ele. Diga para quem está do seu lado, imitar Jesus é insanidade total. Fala aí. Primeira coisa então, diga comigo, seguir Jesus tem o preço do sofrimento. Olha aqui comigo o verso 57. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. É o jovem emocionado, Rodolfo, que no final do acampamento está tão empolgado, que fala assim, eu vou seguir Jesus. Emoção, o cara está emocionado. Você está empolgado. O cara chegou perto de Jesus, eu imagino com lágrimas nos olhos, Senhor, não, velho, eu te seguirei. Vai, você vai me seguir? A resposta espiritual que Jesus deu, olha aí. As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, aquele que você diz que vai seguir, não tem onde dormir. Você está preparado para também não ter? O primeiro preço, a primeira coisa que envolve seguir Jesus é sofrimento. Você estaria preparado para sofrer por obedecer o que faria Jesus? Posso ouvir pelo menos um amém, 2 aleluias? Eu escrevi 2 livros, estou no meio do 3º livro, só sobre isso. Só sobre neguinho, tão louco, e branquinho também, tão louco por Jesus, a ponto de sofrer por amor a Cristo. Todo mundo, Marquinhos, eu andando no campo aqui, todas as pessoas me perguntando, você machucou o pé no futebol? Não, pulando para Deus. Você machucou o pé no futebol? Não, pulando para Deus. Eu estou machucado há 32 dias hoje. Você machucou o pé no futebol? Não, pulando para Jesus. As pessoas ficam até sem reação. Pô, como é que você machuca pulando para Jesus? Como que você toma uma cuspida na cara por falar de Cristo? Sabe de uma coisa? Nós estamos achando que seguir Jesus só vai trazer um mar de rosas, que todos vão nos compreender.
Eu quero ler para você aqui algumas objeções sobre o sofrimento. Primeiro vá comigo lá em Lucas capítulo 15, logo na frente aí, sem desmarcar Lucas 9. Lucas capítulo 14, verso 25. Quem não leu Bíblia vai ler Bíblia agora. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Olha aí, toda hora a Bíblia mostra uma multidão enorme. Jesus está sempre querendo filtrar a moçada. Que isso, pastor? Jesus não está querendo que o pessoal o siga, não. Ele está querendo, mas não no oba-oba. Ele está querendo uma multidão de discípulos. A Bíblia diz assim: ide, portanto, fazei discípulos. Jesus não está querendo fãs, pois sou fã de Jesus. Jesus não está querendo gente, ele é meu mestre iluminado. Não, ele está querendo discípulos. Então, olha, Jesus vira para a multidão que estava atrás dele. Imagina vocês andando atrás de mim, eu virar para vocês e falar o que eu vou falar aqui agora. Olha aqui. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando você, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem rirão dizendo: esse homem aí começou a construir, mas não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta a pensar se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro rei ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciará a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso aqui está falando do sofrimento do discipulado. Então deixa eu perguntar de novo: quem está disposto a ser discípulo de Jesus e sofrer por ele? Primeiro empecilho e objeção que aparece: é impossível saber como Jesus agiria, porque nós corremos o risco de errar. Uma pessoa me parou aí no sítio e falou: pastor, o tema é legal, mas é impossível saber o que Jesus faria, por exemplo, no namoro, porque não há registro na Bíblia do que Jesus fez, porque Jesus não namorou. Eu falei: é engano seu. É engano seu. Segunda objeção ou empecilho ou sofrimento que a gente tem que encarar: se formos viver sempre pensando o que faria Jesus, teremos que sair do mundo. Uma das maiores mentiras que foi pregada no cristianismo na Idade Média era de que para ser crente de verdade você tinha que se isolar da sociedade. Eu quero te dizer com todas as letras que é possível ser cristão da gema, genuíno, pau de dar em doido e no meio da maior podridão deste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que temos que ser filhos da luz, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Tem crente querendo ser luz na igreja, está querendo aguar a piscina, salgar saleiro, iluminar luz. Não precisa não. Lá fora que estão os desesperados e os sem Deus. O que Deus fez nesses 4 dias foi te trazer aqui para um treinamento, para você sair enlouquecido aqui dentro do ônibus, gritando, berrando, e descer lá na sua casa mais crente. Terceira objeção: se formos viver pensando sempre o que faria Jesus, eu terei que pagar um alto preço e eu não estou disposto a isso. Muitas pessoas avaliam. O que Jesus falou aqui no texto foi exatamente isso. Gente, não vamos construir uma torre se primeiro você não avaliar se tem dinheiro para acabar. Não vamos enfrentar uma guerra se primeiro a gente não vê que tem como vencer. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, sabe o que é? Não, gente, eu gostaria muito que vocês todos fossem meus discípulos, mas você não pode ser meu discípulo se você não avaliar primeiro o custo, o preço. Ninguém entra numa loja e fala assim: qual que é o preço desse carro? Ah não, não preciso saber não, me dá aí, assina o cheque aí por mim. Todo mundo pergunta o preço, todo mundo pechincha. Nessa noite eu estou apresentando para vocês o preço do discipulado, para você sair daqui consciente, não sair enganado daqui e dizendo: pô, o pastor falou lá, um monte de pastor pregou, e aí pronto, agora vamos embora. É assim, fácil assim? Não. Diga para quem está do seu lado: tem um preço. Quarta objeção: é impossível aplicar os ensinos de Jesus às circunstâncias do século 21.
Mentira. É possível sim. É possível pegarmos os ensinos de Jesus e aplicarmos nas nossas realidades hoje, ainda que as roupas sejam diferentes, ainda que a tecnologia tenha mudado. É possível você estudar a Bíblia Sagrada e tirar dela lições sobre como administrar a sua empresa, como ter um relacionamento feliz com a sua mulher, com seus filhos. A Bíblia e a palavra de Cristo tem direções para todas as necessidades, das mais modernas, como o que fazer diante da internet, como as mais antigas, como educar filhos. Quinta objeção: se eu sempre pensar o que faria Jesus, vou virar um fanático. Aí é verdade. Aí tem gente ainda preocupada em não parecer doido, pastor Jânio. Pastor Jânio, sabe o que eu vejo? As pessoas vão ficando mais velhas. Não, não é o senhor não. E a pessoa vai relaxando, filho. A pessoa vai falando, ó, aqui ó. Aí o cara chega no final da vida, Marquinhos, para endoidar. E os jovens, todo mundo jovem, hoje todo mundo preocupado. Ai meu Deus, será que eu estou transparecendo agora? Ai, eu estou queimando meu filme. Ai, pega a fama de louco por Jesus para sempre na sua vida, meu irmão. Não fica preocupado com o que vão pensar. Ai, ele é fanático, eu sou fanático, e daí? O mundo é todo cheio de fanático. Quem não é fanático por Jesus é fanático por sexo, ou é fanático por futebol, ou é fanático por carro, ou é fanático por qualquer desgrama aí. Mas eu e você fizemos a opção de sermos loucos por... Sexta objeção: se eu viver sempre pensando no que faria Jesus, vou acabar anulando a minha vontade. Fala assim comigo, ai, é verdade? Não. É verdade. Você vai acabar anulando a sua vontade. Mas vai chegar um momento, escute, aonde você não vai anular mais a sua vontade, porque a sua vontade já vai estar parecida com a dele. Então você já vai conhecer tanto a mente do mestre, que quando você se perguntar assim, Marcão, o que faria Jesus? Ele se batizaria ou não? Jesus, olha aqui, jovens, Jesus compraria um carro e meteria nele um insufilme pretão, e sairia com a namorada, e ficaria com a namorada dentro do carro, com isso filme de guarita, parado na esquina. Imagina Jesus lá. E aí? Não, velho, que bom, e ninguém está olhando para nós. Você começa a buscar a Deus, e a sua mente começa a ficar parecida com a do mestre. Você não tem que perguntar, o que faria Jesus? Você mesmo já fala, é ridículo, eu não vou ficar dentro de um carro com isso filme de guarita, vai virar motel essa zona aqui. Aleluia! Então a sua vontade vai ficando parecida com a do mestre. Sétimo empecilho ou sofrimento ou problema: se eu agir pensando o que faria Jesus, eu vou acabar sendo morto igual Jesus. Você já parou para pensar que Jesus morreu porque ele tomou as decisões que ele tomou? E se você enfiar pelo mesmo caminho, você corre o risco de neguinho fazer seu rim também. Posso te falar um negócio? Isso é coisa minha. Não começa a orar minhas orações não, que as minhas orações são minhas e já são patenteadas já. Mas se Jesus me desse a honra de morrer um mártir, menino, era bom demais. Eu só ia pedir 5 minutos para cantar um hino primeiro. E cantar um hino gritado. E ia falar, velho, agora vai embora. Eu ia cantar alguma coisa para Jesus e eu ia deixar o pau comer. Ah, pastor, na hora você ia amarelar. Eu estou te falando aqui diante de Deus. Eu tenho uma filha que fica só me perguntando isso. A minha filha sabe o que é o livro Loucos por Jesus. Ela fica falando, pai, você teria coragem? Ô filho, eu tenho. Mas e nós, pai? Oh, eu amo tanto vocês, mas eu acho que eu ia abrir os braços e falar assim, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração,
Eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Pode atirar, filho. Oitava objeção: se eu agir pensando o que faria Jesus, eu não vou ter muitos amigos. Yes, it's true. Oh yeah, baby. É mais uma verdade. Quem já leu o livro Em Seus Passos que Faria Jesus? Quem já leu ele? Levanta a mão aí. Misericórdia, eu traduzi o livro para quem? É porque o pessoal ganhou aqui também, né? O pessoal só lê caras, bundas, blog na internet, outdoor. O menino falou: pastor, eu estou exercitando a minha leitura tanto. Todos os outdoors da Cristiano Machado eu vou lendo de manhã quando eu vou para a escola de ônibus. Ah, miserável. Quê? Não, tô esperando lançar a versão em fio. O cara falou com o outro assim: ô velho, você já leu o dicionário? Ele falou: não, eu tô esperando sair em filme para ver em filme. Gostei. Você pode aplaudir o senhor? Pode? Meus auxiliares ali, ó. Auxiliar para pregação. Mas é verdade. Sabe o que o livro mostra? Quase todas as vezes que você faz o que Jesus faria, alguém vai fazer assim para você, ó. Não gostei. Não gostei. Muitas vezes vai ser gente dentro da sua casa, às vezes gente dentro da igreja. Você é preocupado com o que a galera acha de você? Não viva pensando o que faria Jesus. Senão você vai queimar seu filme. O que mais? Outra objeção: se eu agir pensando o que faria Jesus, eu vou para a lista negra do capeta. Você já está lá, meu filho. Pelo menos eu espero que esteja. O máximo que pode acontecer é ele te tirar do lugar 1.350.429.000 e te colocar lá no 10. O capeta tem o top 10 lá no inferno, meu irmão. Top 10. Primeiro, Billy Graham. Segundo, Jorge Leandro. Terceiro, esses aí. Todo dia abre o jornal infernal, tá lá. Billy Graham, velhinho, sobe de novo no altar e prega a palavra de Deus. Oh, desgraça, os demônios ficam loucos. Tem neguinho aqui que nunca foi notícia do inferno. Você nunca tirou um de lá. Fica cantando que é louco por você. Louco por Jesus, diz a Bíblia lá em Atos 19:15, que Paulo era notícia no inferno. Diz lá assim: os demônios falaram com Paulo, com o pessoal lá desanimado lá, falou: ó, sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, mas você quem é? E os demônios desceram o couro nos caras, arrancaram a roupa, os caras foram embora machucados e pelados. Paulo era notícia no inferno, os demônios sabiam, era notícia. Imagina os demônios no cantinho falando assim: pô, pastor Marquinhos, nós temos que fazer alguma coisa. O cara tem China, paciência. Ele escreveu lá: eu quero mais te conhecer, vamos fazer, eu quero menos o Marquinhos. O Rodolfo, santidade ao Senhor. Tem isso, eu quero ver o oco. Tinha muitas objeções, mas a última aqui: se eu agir sempre pensando o que faria Jesus, eu vou tomar prejuízo e nem sempre vou me dar bem. Verdade. O discípulo, ele tem que aprender a perder muitas vezes a curto prazo para ganhar a longo prazo. Ele tem que aprender a engolir sapo no primeiro momento, para depois ele ver a glória de Deus num segundo momento. Ele tem que aprender a calar a boca. Gente, a coisa mais difícil que está tendo para os discípulos hoje em dia é a gente se calar. Ver uma injustiça sendo feita com você e não falar nada.
e lembrar de Jesus diante de Pilatos. Jesus diante de Pilatos, ele podia virar para ele e falar assim. Mas pelo menos enfesado Jesus ficou, que ele olhou na cara dele e falou assim: olha, se eu quisesse, eu fazia uma oração, e o papai mandava a turma lá da Academia Celestial para te dar uma coça. 72 mil anjos é o cálculo ali. 72 mil anjos. Jesus falou: eu oraria ao Pai, ele mandaria 72 mil anjos. Mas sabe o que diz a Bíblia? Ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. O discípulo, ele tem muitas vezes calar a boca estando certo. Você fica assim. E não fala nada. Esses são os preços, algumas coisas que a gente tem que pensar sobre o sofrimento. Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto a sofrer para seguir a Jesus? Volta lá em Lucas 9. Olha comigo o verso 59. Lucas 9, 59. Todo mundo aí com Bíblia, rapidão. A outro disse Jesus. Olha, agora é Jesus falando com o cara. O primeiro cara foi ele que ficou todo emocionado no acampamento e falou com Jesus. O segundo não, já é Jesus. Olha, Jesus está chegando perto de alguns aqui. Ele está falando o seguinte: olha que frase profunda: siga-me. Siga-me. Jesus não é complicado, nós é que somos. Jesus não deu explicação, ele só falou o quê? Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro. Repita comigo assim: ir primeiro, sepultar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vai e proclama o reino de Deus. Sabe qual é o segundo preço do discipulado? O primeiro é sofrimento, o segundo é prioridade. O discípulo sofre e o discípulo prioriza. Prioriza, a palavra priorizar vem do latim priori, que significa o que vem primeiro, aquilo que vem antes de tudo. O discípulo prioriza Jesus. E essa prioridade que o discípulo dá a Jesus é dividida de duas formas. Primeira forma, primeira prioridade do discípulo, diga comigo, primeira prioridade do discípulo é pôr Jesus para dentro. Diga, é pôr Jesus para dentro. Como que a gente põe Jesus para dentro? É tudo que os meninos já pregaram aqui, através das disciplinas espirituais. Por isso que se você veio aqui, pulou, sambou, jogou bola, e não vai sair daqui um leitor da Bíblia, e não vai sair daqui orando todos os dias, e não vai sair daqui buscando as disciplinas espirituais, esse congresso vai ficar nele mesmo. Jesus está lá no céu cutucando o Espírito Santo, falando assim: ó, vamos aproveitar logo a adoração desse cara aí, porque é só agora, porque ele vai ficar mais um ano sem orar, é só no acampamento de novo. Bíblias, diga comigo, Bíblias pouco usadas e empoeiradas. Diga comigo, Bíblias pouco usadas, inúteis e empoeiradas significam almas inúteis e empoeiradas. Quanto mais usada for sua Bíblia, melhor está sua alma. Quanto mais parada está o livro santo, mais fedorenta está sua alma. Não tem outro, não tem para onde correr. As disciplinas espirituais têm que entrar na nossa vida de vez. Gente, jejum, o jovem tem que aprender a jejuar. E não é só de comida. Eu preguei outro dia lá na igreja sobre jejum. Eu falei sobre como jejuar. Jovens têm me procurado e falado: pastor, tem uma jovem aqui que me disse: pastor, eu fiz jejum de MSN 6 meses. Ó, mexi lá. Vou fazer jejum de fofoca? O pastor Marquinhos está dizendo que foi numa igreja pregar, e que lá nessa igreja o pessoal tinha feito um propósito de ficar 6 meses sem falar nada da vida dos outros. Tem gente que morre se fizer isso aqui, pastor Marquinhos. Cai no chão assim, ó.
babando e morre. Paralisa o lado direito, igual Klimber. Eu tenho que falar na vida de alguém. Faça jejum de televisão. Eu não vou assistir o alemão e as alemoas no Big Brother. Tem jovens aqui, adolescentes, que falaram comigo assim: pastor Lucinho, eu vou ficar sem tomar refrigerante 1 ano. Alguém que estava perto falou assim: e que pipoca isso vai adiantar diante dos olhos de Deus? Eu falei assim: é entre a pessoa e Deus vai honrar o compromisso dela. É a mesma coisa. Daniel falou que não ia comer a comida do rei, mas que ia comer uma outra comida. Alguém podia falar: que pipoca isso vai mudar a sua vida, Daniel? Mas o pacto de Daniel com Deus valeu, tanto valeu que Deus o exaltou na Babilônia por causa daquela simples aliança que ele fez. Então você tem que começar a fazer jejum de algumas coisas até boas, para que você ganhe algo melhor. Jejum, diga comigo, jejum é abrir mão de algo bom para ganhar algo melhor. É isso que é jejum. Você tem que orar. Gente, ore. Olha, poxa, é tão bom quando a gente pode falar do pastor da gente, porque eu sei que tem gente que não pode. O meu pastor, tudo do cara é orar. Tudo do homem é orar. Vamos orar, pastor. Vamos dar o telefonema aqui, vamos orar. Estou falando com a pessoa, gente, faz silêncio que eu vou orar por ela. Mas orou antes de telefonar e vai orar agora com ela, Aí termina o telefonema. Teve uma vez que ele fez isso, ele falou: eu vou ligar para essa pessoa agora, é um problemão, ora aqui comigo. Aí nós oramos: Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus, amém. Aí ligou, o telefonema estava difícil, ele orou com a mulher. Orou, em nome de Jesus. Gente, para todo mundo aí, vamos orar. Aí ficou orando. Aí terminou o telefonema e falou assim: meu coração está apertado, vamos orar de novo, Senhor. Poxa, fui numa concessionária, olhei um carro uma vez com ele. O vendedor, ele falou: vendedor, me atende aqui. Aí o cara fumando. Ele falou: aqui, posso orar para você parar de fumar? Vou orar com você, pode orar? Foi arrancando o cigarro da boca do cara, jogou no chão. Falar nisso, tem um maço de cigarro aí que um jovem me dá aí. Um jovem me entregou que agora durante o louvor, olha, um maço de cigarro. Ele falou que está fazendo compromisso, se libertar do cigarro, né, velho? 3 pontos. Aí orou com os caras no pátio, gente. Um monte de cliente passando, carro passando. Senhor, em nome de Jesus. Tudo é orar dele. Comece a viver uma vida de oração. Comece a falar com Deus a qualquer momento. Não dá seta para orar, não. Ora de olho aberto, ora falando com os outros, ora olhando na cara do cara assim, ó. Jesus, eu queria te falar que o senhor é bom, irmão. Hã? Não é com você que eu estou falando, não. Então a primeira prioridade do discípulo é pôr Jesus para. E a segunda prioridade do discípulo é colocar Jesus para. Diga comigo, colocar Jesus para. Como que isso é feito? Através do evangelismo pessoal. Essas são as duas prioridades do discípulo. Olha para mim. A primeira prioridade do discípulo é se encher de Cristo. A segunda é deixar o Cristo que está dentro dele sair para fora. Sabe por que muitos não evangelizam? É porque não tem Cristo dentro. Só dá aquilo, a pessoa só dá aquilo que tem. Então a pessoa não tem, ela não fala de Jesus porque ela não está cheia de Jesus. Porque quem está cheio de Jesus é boquinha nervosa mesmo. Não aguenta, a pessoa não aguenta. Ela tem que sair falando, ela tem que falar. E eu anotei uma frase aqui, ó. Se pararmos de pôr Jesus para dentro, então ele vai parar de fluir para fora de nós também. Essa é a prioridade dos discípulos. Diga comigo, Jesus dentro e Jesus para fora. Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto a priorizar Jesus acima de todas as suas prioridades pessoais? Lucas capítulo 9, verso 60. Tem o último preço do discipulado aí. Então o primeiro preço do discipulado é sofrimento. Diga comigo, sofrimento.
Diga comigo assim: o discípulo sofre e o discípulo prioriza. E o terceiro e último, verso 60. 61. Ainda outro disse, é outro emocionado. Olha o que o acampante emocionado falou: vou seguir-te, Senhor. Está parecendo as músicas do pastor Jânio, né? Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Qual é a resposta do nosso amado mestre para essa pessoa? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo em João aí. Vira para João capítulo 6. Quem lembra qual foi o maior e melhor sermão de Jesus aí? Sermão da? Eu estou prestes a te mostrar aquele que foi considerado o pior. Jesus ficou o capítulo inteiro 6 pregando. Quando chegou no verso 60, olha o que diz aí, João capítulo 6, verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? QFJ, quem pode aguentar esse negócio de seguir Jesus? O que você... Sabe o que Jesus tinha acabado de pregar aqui? No capítulo 6? Vocês têm que ser tão seguidores meus que tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quando Jesus terminou esse discurso, os discípulos olharam para a cara do outro e falaram assim: o que? Dura é essa palavra, me inclua fora dessa. Olha aí o verso 62. Verso 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Diga comigo: existem alguns que não creem. No meio da multidão tem três tipos de pessoas. Tem três tipos de pessoas aqui. Primeiro tem os que não. Agora continua lendo comigo aí. Tem os que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o haveria de. Então, além dos que não creem, no meio da multidão existem os Agora continua lendo, verso 65. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, olha, é um dos versos mais tristes da Bíblia. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir os passos do Mestre. Jesus perguntou aos 12: vocês também estão a fim de ir embora? Simão respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos. Olha o verso 69, começa com as duas palavras: o que? Nós. Diga de novo: nós. Então no reino de Deus você tem na multidão que segue a Jesus, você tem os que não, os e os que. Termina a leitura aí comigo. Nós cremos e sabemos que és o Filho de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora tendo ido ao acampamento, mais tarde abandonaria Jesus. Como eu gostaria de ser tão amigo de vocês a ponto de dizer: todo mundo aqui segue o Mestre. Não. Tem gente aqui que não é convertida. Você é simpatizante do Evangelho, você gosta, mas você não é crente, você não teve a vida transformada. O Rodolfo vai contar daqui 1 minuto para a gente aqui, em poucas palavras, o tsunami que Deus fez na vida dele. Em 1 mês, Jesus entrou no dia 1º na vida dele, lá no final, era outro cara. Tem no nosso meio os traíra, que são aqueles que são de Jesus. Sabe por que eu estou afirmando isso aqui sem medo de errar?
Porque nunca houve um acampamento que eu fizesse nessa igreja. E tem 10 anos que eu faço acampamento aqui na igreja. Nunca teve um que eu olhasse para o anterior e dissesse: todo mundo que estava no anterior permanece firme com Jesus. Eu citei para minha esposa rapidamente, ontem no corredor, o nome de pelo menos 5. Eu citei assim rapidinho, de 5. Mas não é 5 que pararam de ir na igreja não, gente. É 5 que estão endemoniados. Pularam aqui, ó. É Judas. Vão trair Jesus. Eu estou falando aqui na autoridade do Espírito Santo. Quem sabe Deus está usando a minha simples vida para dizer para você, moça, traíra. Você vai chegar em casa, o telefone vai começar a tocar igual um demônio, e você vai atender as suas colegas, e elas vão dizer, vamos! E você vai chegar naquele lugar e vai se perder. Você, rapaz, eu estou falando aqui na autoridade do Espírito Santo, não seja Judas, não traz Jesus com um beijo. Vou falar rasgado, igual eu falei lá para o pessoal, não traz Jesus com seu pênis. Não traz Jesus com a sua vagina, não. Não seja uma porca, nem um porco, não. Viva uma vida santa. Chora, agarra o travesseiro e urra, igual eu já fiz várias vezes. Deitar de bruço na cama, solteiro, e urrar. E só Deus ouvir. E dizer, Deus, eu prefiro urrar aqui, ficar sozinho aqui, e desidratar aqui de berrar, do que ir lá para fora e pôr todos os meus hormônios para fora, e desgraçar a minha vida. E tem os que creem. Os que creem são a coisa mais linda que tem. Imagina Pedro olhando Jesus nos olhos, dizendo: para onde iremos nós? Não tem nada melhor do que o Senhor Jesus. O problema nessa noite é que tem gente que acha que tem coisa aí fora melhor do que Ele. Sabe qual é a terceiro preço do discipulado? Amor. A pergunta central desse acampamento é: quem você ama mais? Tem alguém ou alguma coisa que você ama mais do que Jesus? Eu descobri que nós não estamos cheios de ídolos externos. Sabe qual é o maior ídolo da nossa geração? Nós mesmos. O meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não fala nada, deixa tudo assim. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não, ninguém sabe nada disso aí. As canções do mundo mostram como a alma da pessoa que não tem Jesus é ridícula. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sabe. Eu quero você como eu quero. Aí Jesus chega para Pedro no final da vida, gente. E Pedro estava quase vencendo. Jesus chuta o pau da barraca. Lá em João, capítulo 21, de 15 a 19, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Oh yes, Jesus, I love you, baby! Ok. Então apaceta as minhas ovelhas. Passa só 2 minutos. Pedro, você me ama? Claro! Yeah! Aí ele olha Jesus, Pedro nos olhos e diz: Pedro, peraí. Você me ama mais do que a esses?
Aí diz a Bíblia que ele ficou triste. E que ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Nessa noite, nós temos que sair daqui loucos por Jesus. Nós temos que sair daqui apaixonados por Ele. Nenhum marido, olha gente, nem a coisa mais celebrada da terra, que é a família, pode estar à frente do Jesus que nós dizemos que seguimos. Ninguém, nem nada. Jesus tem que ser a nossa maior emoção, a nossa maior obsessão mesmo. Por isso que eu fico triste quando eu vejo uma moça idolatrando um cara, vomitando no banheiro 15 vezes por dia para ficar com um corpinho, para o cara não deixá-la. Ela é a lua que gira em torno da terra. Meu cabelo está bonito, minha roupa está bonita, minha cintura está bonita. Tem limite para ser ridícula. Homem não está com essa moral. Sabe quem está com essa moral? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto a amar Jesus mais do que tudo e todos? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta que tem me perturbado esse acampamento todo. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu quero ouvir o Rodolfo. E não fica preocupado com o horário não, gente. Nós vamos virar a noite aqui. Mas tem uma coisa que tem me chateado, Marquinhos, Davi, Carlito, Barroso, Salva Vidas, todos nós. Sabe qual é? Por quê? Quem mais tem que vir no altar são os que menos vêm. E quem está muitas vezes melhor com Jesus é quem mais vem. Porque quem mais tem que ler a Bíblia não lê a bendita da Bíblia. E quem já está legal com Jesus enfia a cara no livro mais ainda. Você não sabe que eu sei, mas eu tenho olheiros aqui dentro que vieram me contar de rapazes e moças que passaram o acampamento todinho rindo, dando gargalhada de tudo que estava acontecendo, mas não de alegria, mas achando ridículo, debochando. Gente que chegou ali nas Bíblias, pegou uma Bíblia Loucos por Jesus e falou: isso aqui não vale mais do que R$5. O tênis, o fio de uma égua dá R$100 rindo, 500. Mas a Bíblia não vale R$5. Vinha alguém aqui falar alguma coisa, a pessoa ficava ali atrás falando assim: a roupa desse imbecil, olha a música, olha lá. Tem um Jesus aqui dentro que viu tudo e que sabe tudo. Eu quase bati no salva-vidas. Todo apelo que faz salva-vida enfia aqui na frente orando. Não é que os meninos são perfeitos, não, mas eu conheço a vida de muitos deles e sei que eles estão querendo melhorar cada dia mais, mas não era para eles virem, mas eles vêm. E quem eu fico torcendo para vir: vem, miserável, vem. Não vem, a íngua fica lá, o capeta senta no colo da miséria e nada levanta essa pessoa daí, poxa. Pode procurar para ver se está com Bíblia agora, para procurar aí, não tem Bíblia não. A Bíblia vai me enfeiar. Eu sou superior a isso. Eu quero encerrar a minha palavra fazendo um compromisso com você de seguir a Jesus. Quantos querem fazer isso? Eu não sei se todos conseguiram trazer o livro, mas eu vou pedir que você abra o livro lá na última página agora. Vou pedir para você abrir na última página. Se você não está com o livro, não vá buscar. Você vai fazer depois. Mas pelo menos olhe aí no livro do seu amigo, para você saber o que você vai fazer. Eu gosto de contratos, eu sou um cara contratual. Todo livro meu termina com algum bagulho para você assinar lá no final, alguma coisa.
Então, o que fará você? Quem aqui vai pagar o preço de seguir a Jesus? O preço do sofrimento, o preço da prioridade e o preço do amor. Diga comigo: o preço do sofrimento, o preço da prioridade e o preço do amor. Está escrito aí assim: desse dia em diante me comprometo durante. Aí tem um buraco aí, vazio aí. É para você colocar a quantidade de tempo que você quer ficar seguindo os passos de Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, você vai se perguntar o que faria Jesus. Eu deixei esse espaço vazio para você colocar, mas eu quero fazer 3 sugestões de tempo: uma semana, um mês ou um ano. Não coloque nem um dia só, nem toda a vida, porque se você colocar um dia só é muito pouco, e se colocar toda a vida, não é assim. O discipulado, você vai crescendo. Então eu vou te pedir que você escreva aí, da forma que você quiser aí, quanto tempo você vai ficar se perguntando o que faria Jesus escreva aí uma semana, durante uma semana, durante um mês, durante um ano. E aí depois continua dizendo aí assim: eu não farei nada sem antes me perguntar o que faria Jesus. Depois a outra frase diz: depois de saber o que faria Jesus, eu tentarei, na melhor da minha capacidade, obedecer aquilo que ele faria, seguir aquilo que ele faria. Aí tem um lugar para você assinar e pôr uma data. Eu vou pedir que você tenha esse momento aí agora. E se você entendeu o preço olha para mim, só vai assinar quem entendeu o preço. É como se eu fosse um vendedor de carro e eu estivesse dizendo para você: minha senhora, a senhora entendeu que eu assinar o contrato, a senhora vai ter que pagar? Quem entendeu que vai ter que pagar aqui? Quem entendeu que seguir Jesus não é para qualquer um? Quem entendeu? Quem entendeu que tem um preço que muitos ficam no caminho? Quem entendeu? Então agora, você aí, Deus, eu estou proibindo o marido de fiscalizar a mulher, o namorado de olhar a namorada, o amigo de olhar a amiga, não tem nada disso. É você e Deus agora. Escreva aí no seu livro o tempo que você vai ficar. E você escreva aí também, assina e coloca a sua data. Eu não estou fazendo aqui porque eu já fiz. E sábado, lá na nossa juventude, eu vou entrevistar num sofá, igual eu entrevistei o Rodolfo. Eu vou entrevistar todos os jovens que tiveram suas vidas tocadas e que Deus fez alguma coisa linda aqui no acampamento. E vou entrevistar você que quarta, quinta e sexta-feira já tiverem alguma coisa que aconteceu na sua vida porque você decidiu se perguntar o que faria Jesus antes. Por exemplo, vou entrevistar você que chegar lá e falar: pastor, preciso te falar aqui hoje. O que foi? Lá em casa eu era respondão demais. Fui chegando em casa, meus pais, todo mundo pegou no meu pé, e eu pensei o que faria Jesus, e eu me calei. Eu vou entrevistar você lá. Eu vou entrevistar você que vai dizer: pastor, já voltei às aulas, cheguei na sala de aula, entreguei um folhetim para todo mundo, porque eu fiquei me perguntando o que faria Jesus aqui nesse antro de cachaceiro. Pastor, eu dei uma Bíblia para uma pessoa, porque eu fiquei me perguntando o que faria Jesus. Agora eu vou pedir que você fique de pé e nós vamos orar. Olha o que está escrito aqui: os médicos que estão cuidando do pai do Dudu. Dudu está aí? Praticamente esgotaram a possibilidade de cura dele, do pai dele. O Dudu, mesmo assim, foi um dos que mais ralaram nesse acampamento, mesmo com toda essa situação. E hoje ele recebeu essa notícia ruim: o pai entre a vida e a morte no hospital. E mesmo assim, ele foi um dos que mais trabalhou. Sabe o que chama isso? Sabe o que chama isso? Discípulo. Diga comigo: discípulo. Diga comigo: Jesus, faz-me merecedor do nome de discípulo.
discípulo. Jesus, acha em mim um discípulo. Diga: Senhor, faz de mim um discípulo. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar. Puxa, eu amo tanto vocês, gente. Eu não queria que ninguém se perdesse. Ainda mais que o Jeff se foi, sobrou mais amor em mim e no Marquinhos, né, Marquinhos? Sobrou mais amor, não tem o gordinho mais, pô. Pelo amor de Deus, eu estou te implorando, seja um discípulo de Jesus. Siga o mestre. Eu vou chegar lá em Belo Horizonte, Marquinhos, e eu vou chamar uma jovem lá da igreja, que eu vi o Jeff chorando por ela 2 semanas atrás. Eu entrei na sala do pastor, o Jeff estava chorando 50 vezes mais do que eu estou aqui. Ele estava tendo uma convulsão, na verdade. E eu falei: Jeff, o que foi, cara? Ele falou: se as pessoas que seguem a Jesus soubessem o quanto o pecado delas me entristece, eles não fariam isso comigo, assim. Pegou um pano, suou o nariz, limpou o rosto, a camisa toda molhada. E a moça passou por mim assim: bem, então tchau, estou indo embora. Você não sabe o que você faz com o coração de Jesus e com o coração dos pastores, quando você pisoteia a graça de Deus, quando você manda para o alto tudo que Deus fez aqui com tanto esmero. Tanta gente trabalhou nesse acampamento. O Rodolfo veio com a esposa, poxa, com a banda lá do Raikilpada para cá. Chega aqui, toca, fala, prega. Aí tudo que ele fez cai no esquecimento, porque você é Judas. Pastor Jabes veio aqui, o filho dele lá nos Estados Unidos ainda no tratamento contra a leucemia. Vem aqui, prega, aí canta: o inimigo pelejou. Pastor Jorge vem, um homem ocupado. Eu não vi o sepultamento do meu amigo, nem o Marquinho. Ficamos aqui, sabe por quê? Por amor a vocês. Que alguém ame os meus filhos como eu amo vocês. Que alguém faça por eles alguma coisa parecida. Jesus está aqui nessa noite dizendo: siga-me. Quantos nessa noite dizem: eu estou indo, Senhor? Se você está indo, sai do seu lugar e venha para cá. E o Rodolfo vai louvar ao Senhor aqui agora. Vem aqui, Rodolfo. Todos venham se chegando. Deus guarda sempre o melhor para o final, amém? Muitos estão nascendo nessa noite para Jesus. Diferente do que é simplesmente aceitar Cristo. Nascendo para realmente ser aquilo que Deus projetou. E eu estou vendo muitos rostos aqui. E só para você sair do teu lugar e vir aqui à frente, eu tenho certeza que você é um vencedor. Se você colocar o teu coração nas coisas do mundo, o máximo que você consegue é ser um campeão do mundo em alguma coisa. Jesus Cristo nunca mentiu para nós. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso fez o meu Deus o campeão dos campeões. Oh Deus! E quando você coloca realmente a tua vida em seguir Jesus, é aí que Ele te faz mais que vencedor. Foi em um mês, Rodolfo, que Deus mudou tudo na sua vida. Grande parte da minha vida mudou em um mês. Droga, doença, o que foi? Conta aí pro pessoal.
O pastor falou que muita gente não conhece o que Deus fez na minha vida. Eu aceitei a Jesus em janeiro de 2001, no momento que muitos sabem da minha história, de onde eu vim. E eu tinha tudo que o mundo pode oferecer para uma pessoa. Não tinha falta de absolutamente nada. Eu não tinha falta de dinheiro porque o dinheiro sobrava na minha conta. Eu ganhava muito mais do que eu conseguia gastar. Eu não tinha falta de amigos porque meu celular vivia cheio de gente, minha casa vivia cheia de gente. Não tinha falta das drogas que eu gostava porque elas corriam atrás de mim. Só que eu não era feliz de jeito nenhum. Isso era uma coisa que nem eu admitia para mim. Eu achava que eu era muito feliz, mas eu ouvia das pessoas mais próximas que eu era realmente muito mal-humorado e insatisfeito com tudo. E naquela época a Alexandra, minha esposa, ela morava comigo. A gente era um casal completamente torto, morávamos juntos. Ela tinha uma vida também totalmente envolvida com drogas, com baladas e com a cena da música eletrônica. E ela começou a perceber que a gente estava vivendo um inferno. E como a palavra diz que a semente nunca volta vazia, a palavra de Deus nunca volta vazia. Aos 15 anos ela tinha aceitado Jesus e não tinha seguido. Ela não tinha feito o que você está fazendo agora. E naquele momento de dor, ela decidiu seguir a Jesus. Ela decidiu falar: Senhor, agora eu vou te seguir, porque eu quero mudança na minha vida. Ela começou a ser transformada de tal maneira que eu achei que ela estava ficando louca. E ela tentava pregar para mim, só que a vida dela ainda não condizia com aquilo que ela estava pregando. E eu duvidava e jogava na cara. Até que ela se encheu, se rodeou de irmãos muito mais crentes que ela. Porque eu acho que essa é uma receita batata. Se rodeie de gente mais crente que você. De muita gente, para você ser influenciado pelo meio mesmo. Estou precisando ser mais santo. Eu conheço alguém que é mais santo do que eu, vou colar na dele. Para ser influenciado e não para influenciar com malignidade. E essas pessoas foram fazer uma campanha dentro da minha casa. E nessa campanha, no primeiro dia, eu aceitei Jesus. No primeiro dia que eu participei, porque eu fugi de umas 3. E eu aceitei Jesus sem entender o que eu estava fazendo direito. Acendi, confesso, até por medo das irmãs, porque eu nunca tinha visto um povo tão pentecostal na vida, me assustou. Eu falei: eu acho melhor eu fazer o que elas estão mandando, né? E eu aceitei a Jesus. Naquela época, além de ter tudo que eu tinha, eu também estava doente. Também tinha uma doença que eu não sabia nem o que era. E eu tinha medo de procurar saber o que era, porque eu sei que a notícia ia ser desagradável, ia ser algo muito sério, pelos sintomas que eu tinha no meu corpo. Passou uma semana do dia que eu aceitei Jesus, numa campanha daquelas dentro da nossa casa. Uma daquelas mulheres de Deus, que não sabia nada da minha vida, era a primeira vez que ela estava indo, começou a orar por mim e abaixou a mão até a minha barriga. E ficou orando na minha barriga. E ela, hoje eu entendo que ela estava guerreando muito. E naquele momento teve uma hora que a voz dela se acalmou. Ela abriu os olhos, olhou direto nos meus olhos e disse: o Senhor Jesus manda te dizer que Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma grande obra para fazer em você. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu fiquei louco porque naquele momento eu senti um calorão no meu corpo. E era um calorão de adrenalina do que eu tinha acabado de ouvir. Uma mulher que não sabia de nada do que eu estava passando, não sabia nada da minha família, não sabia nada dos meus sintomas. Ela não sabia que há 2 anos eu tinha uma dor de estômago que não passava. Ela não sabia que eu estava emagrecendo, que todas as pessoas que me conheciam me falavam isso o dia inteiro. Ela não sabia que eu estava entupido de caroços no corpo, vários debaixo do braço, alguns na virilha, enormes e que doíam muito. Ela não sabia que eu tinha um avô e 2 tios que tinham falecido de câncer no estômago. Mas Deus sabia de todas as coisas, e Deus usou aquilo para me mostrar o quanto Ele me ama. Foi esse o cartão de visita do meu Deus. Me mostrou o quanto Ele me ama. Me mostrou o quanto Ele é capaz de perdoar. Porque eu era uma pessoa completamente podre. Tudo que eu fazia era podre, tudo que eu fazia era maligno. Eu não tenho saudade de nada daquilo, porque só de lembrar do que eu fazia fede.
O Senhor Jesus me curou e 2 dias depois eu já não tinha mais caroço no corpo. Naquela tarde eu não tinha mais dor de estômago. E em questão de semanas e meses eu fui engordando gradativamente. Engordei 19 quilos. E eu fiquei perguntando, o que é isso? O que é isso? Parei para analisar a minha vida e para perceber que Deus estava presente em todos os momentos, que Ele sabia cada passo que eu tinha dado e que Ele não estava levando em conta nenhum dia da minha podridão, mas Ele estava levando em conta a partir daquele dia que eu levantei a mão para o alto e falei: Senhor, eu quero ser Teu. Passou pouco tempo, o Espírito Santo tocou a irmã que me tocou, e eu comprei um par de alianças para pôr na mão da minha esposa, para que a gente pudesse estar colocando a nossa vida em ordem. E fomos viajar para Camboriú para falar com os pais dela. E naquela noite eu ainda era um viciado. E eu estava no quarto do hotel fumando e falei: Quanto tempo você usou droga? Você fumou? Usei drogas, eu estava com 28 anos de idade. E eu comecei a usar aos 13. Então foi mais da metade da minha vida eu tinha passado usando drogas. Já tinha tentado parar de várias maneiras, não conseguia. E naquele quarto de hotel, eu, no meio do baseado, eu olhei para a Bíblia que estava do lado e falei: vou ler a Bíblia. E fiquei lendo e fumando. Não entendi muita coisa, né? Crente muito novo, não entendia muita coisa da Bíblia, ainda mais louco. Não entendia nada. Só que o Espírito Santo só precisou de uma atitude. De repente, eu estou pensando nisso agora. Eu estava com um baseado na mão e uma Bíblia na outra. E eu senti que era um momento que eu tinha que fazer uma escolha. E o Senhor falou para mim, eu fiquei preocupado porque era o último baseado que eu tinha. No outro dia eu não ia ter nem como fumar e nem ia ter fome para poder comer. E o Senhor me falou que aquele era o último que eu ia fumar. E eu fiquei repetindo para aquele baseado, fiquei falando com ele: é o último, é o último, é o último. E fumei ele até o final dizendo que ele era o último. E eu estava com uma fé que eu nunca tinha tido. E a fé era tão forte que quando terminei, eu liguei para minha mulher para dar notícia: amor, tenho uma novidade para te contar, eu parei de fumar. Com a maior voz de quem acabou de fumar. E 4 de fevereiro de 2001, nunca mais botei um cigarro de maconha na boca. Tudo isso aconteceu em um mês. Um mês. A obra que Deus pode fazer na tua vida pode durar um dia. Deus pode te marcar hoje de um jeito que você nunca mais vai parecer o mesmo. E quando as pessoas falarem para você que você não é mais o mesmo, você dá glória a Deus e fala: graças a Deus, eu não sou mais o mesmo. Amém? Amém. Tem um versículo na Bíblia, no livro de Apocalipse, que eu gosto de usar ele sempre, porque eu creio no poder da palavra, e quando a palavra é declarada, o poder dela está liberado sobre o lugar. E diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se Deus fez isso na minha vida, Ele pode e vai fazer na tua. Eu vou orar para o Senhor, não só libertar vidas aqui, mas para que o Senhor derrame graça para você aguentar o tranco. Quando Josué teve que atravessar aquele povo de Israel para a terra prometida, Deus repetiu uma frase para ele muitas vezes: ser forte e tem bom ânimo. Ser forte e tem bom ânimo. O poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? E você vai ser um vencedor justo na área que você é mais para lá e para cá. Vai ser o sinal da tua vitória. E os momentos que você vai passar com Deus daqui para frente vão ser tão maravilhosos, tão deliciosos, que vai ser o ânimo que você precisa para enfrentar toda a tempestade, a perseguição e as calúnias e a zombaria, que você vai enfrentar sim, e isso é bom. Jesus Cristo uma vez disse: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos e caluniados e injuriados por causa do meu nome. Grande é o teu galardão, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Cada sofrimento que você passa pelo amor a Jesus Cristo é uma pedra na tua coroa. Se você crê nisso, curva a tua cabeça agora e fecha os teus olhos.
Senhor, libera, Senhor, sobre esse lugar. Libera sobre cada uma das vidas uma unção nova, Pai. Sim. Algo que não é humano, é divino, é sobrenatural. É algo que vem da tua parte. É a graça, Senhor, que nos basta. É a graça, Senhor, para dizermos não para aquilo que a nossa carne está louca para dizer sim. É, Pai. É graça, Jesus, para olhar nos olhos dos nossos inimigos, Sim. e ter amor por eles. É, Senhor. É graça, Pai, para em vez de amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam, nós orarmos por eles. É graça, Pai, para que quando as coisas estiverem difíceis, o mundo possa olhar no nosso rosto, e assim como aqueles homens olharam no rosto de Estevão e viram como que o rosto de um anjo resplandecendo no momento de maior dor, que nós possamos passar o teu brilho, Jesus. Nós queremos ser verdadeiramente luz nesse mundo, Pai. Luz nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja tocando. Sim. Que o teu Espírito Santo esteja tocando agora. Em nome de Jesus, vai, Pai. E toca, Senhor. Toca, Pai. Toca. E dá visão, Pai. Toca, Senhor. Dá visão para que essas pessoas possam ver e quase tocar o seu chamado. O Senhor está falando com muitos aqui nessa noite. Eu quero uma posição tua, porque o que eu tenho para derramar sobre a tua vida é muito sério. É muito sério. Você segue um Deus que é santo. Não brinque com Deus. Ele é santo. É santo que te chama. É santo que te escolheu. É santo que te toca nessa noite. Quando você levantou tua mão para o alto e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o teu nome foi escrito no livro da vida. Sim, Pai. Mas tem um livro diferente que Deus quer escrever para você. É daqueles que fazem a diferença. É daqueles que serão lembrados. Como o pastor que o Senhor recolheu nesse fim de semana, vai ser sempre lembrado como um homem pregador da palavra de Deus que chorava pelas vidas. Sim. E que foi recolhido pelo Senhor. Não foi brecha, não foi pecado não. Ele foi recolhido pelo Senhor e ele está melhor que a gente. Mas ele vai ser sempre lembrado como um servo de Deus que foi fiel até o fim. Sim. Quantos aqui querem ser fiéis até o fim? Até o fim. Glorifica o teu Deus, glorifica o teu Deus. Pai, libera isso sobre o teu povo, em nome de Senhor. Jesus Cristo. Dê um brado de alegria ao seu mestre. Diga, eu vou te seguir.